Então, pessoal, essa aqui é a Sandra. E este é o Moisés. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo sobre arrebatamento, né? Sim. E eu quero só fazer aqui um pequeno resumo para vocês do que foi dito até aqui. Nós falamos sobre as profecias do Antigo Testamento, que fala do nascimento, vida, morte de Jesus, e todas elas se cumpriram literalmente. Então a gente entende que logo o que falta será também literal, certo? E os versículos também escatológicos são como peça de um quebra-cabeça, que nós lemos esses versículos nos vídeos anteriores. Vários vídeos. Procure lá no nosso canal e assista. E também a gente viu que com eles nós verificamos 4 eventos futuros, né? Desse quebra-cabeça que nós vimos desses versículos escatológicos, que são o arrebatamento, o período da tribulação, retorno visível de Jesus e o milênio. E também nós falamos um pouco sobre, bastante, né? O que é o arrebatamento, né? Então nós vimos alguns pontos que diz o seguinte: é um mistério, é súbito, com força, de surpresa, num piscar de olhos, como nos dias de Noé, antes do derramar da ira do Senhor, ninguém sabe o dia nem a hora. Então, a gente viu também que se ninguém sabe o dia e a hora, não é previsível. Logo, não será no meio dos 7 anos da tribulação e nem no fim. Se for no meio, fica fácil. E se for no fim, derruba todo o que nós entendemos e conversamos sobre previsão, Ser né? surpresa. Ser surpresa, né? Tá certo. Então, agora nós vamos estar falando sobre um versículo bem complexo, a Sandra vai estar mostrando para nós, que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do 1 ao 3, certo? Isso. Nós deixamos ele no final justamente porque ele é bem complicado. Então, antes de entrar propriamente no próximo evento, que seria a tribulação, nós temos que destrinchar esse versículo. E eu acredito que a gente não vai ter tempo suficiente neste vídeo para falar tudo sobre isso, porque vocês vão ver que ele é complexo mesmo. Vai lá em 2 Tessalonicenses, abre a tua Bíblia, capítulo 2, de 1 a 3. Nós vamos tentar destrinchar cada pedacinho desse versículo. Que diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos ou imploramos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se fosse de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Então, essa palavra estivesse perto aqui, nós vamos ver como que é no original. Mas vamos pensar aqui em ponto por ponto, ok? Quando fala assim: rogamo-vos, irmãos, pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15. Não dá para a gente estudar Tessalonicenses sem estudar os 2 livros juntos. Isso, estão interligados, né? Porque Paulo está dando instruções para a igreja de Tessalônica, então ele escreve a primeira epístola, os irmãos ficam perturbados, preocupados, achando que já estavam na grande tribulação, receberam informações de outros irmãos, ou carta, alguma coisa assim, que deixou eles totalmente perturbados, achando que eles já tinham perdido o arrebatamento e que estavam vivendo o dia do Senhor, a grande tribulação. Então Paulo escreve a segunda carta para acalmar os irmãos e clarear o assunto. Então, 1 Tessalonicenses 4,15, ele diz assim: digo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor. Veja que Paulo está dizendo, não estou falando de mim mesmo, eu recebi isso de Jesus Cristo, né? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, Paulo está se incluindo e está falando da vinda, não precederemos os que dormem. Lá no verso 16 ele continua dizendo: porque o mesmo Senhor virá do céu com alarido, ao som da última trombeta. No 17 ele diz: depois nós, incluindo-se de novo, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, lá na segunda carta, quando ele diz: rogo-vos pela vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, ele está falando do mesmo assunto aqui de 1 Tessalonicenses 4,15, ou seja,
arrebatamento. Seremos arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados, estaremos para sempre com o Senhor. Está conectado, né? Então, o segundo Tessalonicenses é como se fosse uma resposta ao que ele está iniciou clareando, né, o que Isso. os irmãos não entenderam. Então, aqui Paulo está falando sobre a vinda do Senhor como um arrebatamento. Então, o que é esse dia do Senhor que ele fala? Rogo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com ele, que nós poderíamos dizer, rogo-vos pelo arrebatamento, arpaxo, que vos não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, blá, 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 como se o dia do Senhor estivesse perto. Então, este dia do Senhor é o quê? O período de tribulação, que são 7 anos. Então, aqui já clareamos isso aqui, tá? Que Paulo está dizendo aqui, ele está falando do arrebatamento e o dia do Senhor, porque os irmãos estavam achando que já era o dia do Senhor, o derramar da ira, que eles tinham perdido o arrebatamento. Por que eles acharam isso? Porque em 1 Tessalonicenses, Paulo falou para eles que seria como um ladrão. Eles falaram, nem percebemos, não vimos, estamos sofrendo agora perseguição. E também porque a perseguição estava severa, né? Eles achavam que já estavam vivendo já uma grande estavam tribulação. vivendo todo aquele derramar da fúria, de tão difícil, nós vamos falar né? sobre isso, sobre essa diferença de... Isso, nós vamos quando a gente falar da tribulação, isso, exatamente. Perseguição e a ira de Deus. Isso. Em 2 Tessalonicenses 2:2, ele continua assim, ó, como se o dia do Senhor, que nós já sabemos que é o período da grande tribulação, estivesse perto. Então, esse estivesse perto, eu fui ver no original e é enesteken, que eu não sei como que pronuncia direito, mas a palavra no grego é enesteken. E para minha surpresa, essa palavra quer dizer é presente. Por que foi traduzido dessa maneira? Eu não sei exatamente, eu não achei nenhuma explicação, mas na hora que os tradutores estão fazendo as traduções, eles lidam com... É muito difícil você decidir se traduz assim ou assado, porque às vezes a palavra dá a entender mais para isso, mais um pouquinho para isso, e às vezes eles escolhem aquilo que é menos. Enfim, também vai muito do ponto de vista do próprio tradutor, né? Mas aqui deveria ser traduzido assim, como se o dia do Senhor, a tribulação, então, como se a tribulação já estivesse presente. Irmãos, rogo-vos pelo arrebatamento que vai ter, que vocês não se perturbem, como se a tribulação já estivesse agora aqui acontecendo, sendo nesse momento. Olha só, se a gente for traduzir do jeito que deveria. 1 Tessalonicenses 5:2 diz assim, nós estamos trabalhando 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por que Paulo escreveu isso na primeira carta? Os irmãos ficaram perturbados, achando que já tinha perdido o arrebatamento e era grande tribulação. Agora, observe o verso 3 de 1 Tessalonicenses 5. Pois que, quando eles disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo algum eles escaparão. Agora, olha que incrível, Moisés. Para eles, Paulo não inclui nem ele, nem a igreja. Não, então, no versículo anterior que ele está falando do arrebatamento, né, ó. Ele diz, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e levados... Mas aqui no verso 3 ele diz claramente, ó, ele está falando do dia do Senhor, no capítulo 5, verso 2. Ele está falando do dia do Senhor que virá como ladrão. No verso 3, pois que, quando eles disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. E nós já sabemos que esse termo, dores de parto àquela que está grávida, se refere a que período? Da grande tribulação, que são 7 anos. Por quê? Porque esse período de 7 anos, ele começa com o princípio das dores, igual acontece com a mulher que está grávida. Ela tem o princípio das dores, depois aquilo vai aumentando. E ficando mais próximo, né? Em frequência e em intensidade. Entendeu? Então é uma progressão nesses 7 anos. Então é por isso que Paulo aqui fala o mesmo termo que Jesus usou também. Então, lhes não virá sobre nós essa tribulação, esse dia do Senhor, tá bom? Então, é uma progressão, tá claro até aqui. Agora, vamos lá para 2 Tessalonicenses 2:2, que fala assim, como se o dia do Senhor estivesse perto, tá? Eu fui olhar algumas versões. Então, em inglês, a nova versão internacional diz assim, the day of the Lord has already come.
Quer dizer, é como se o dia do Senhor está já aqui. Em alemão, eu não peguei tradução na Bíblia, eu peguei a frase em alemão e coloquei no tradutor, sabe? Então, alemão ficou assim, como se o dia do Senhor está aqui. Francês, como o dia do Senhor já estivesse aqui. Italiano, che il giorno del Signore fosse imminente. Algo assim, que eu não sei falar italiano. Então, imediato, né? Então, é como se o dia do Senhor já está imediato, já começou. Os tessalonicenses acreditavam que já estavam na grande tribulação. Agora vamos ver o verso 2 de Tessalonicenses, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque é a continuação lá, porque não será assim o dia do Senhor, o começo da tribulação, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Nós sabemos que o homem do pecado, filho da perdição, ele se refere ao anticristo, porque lá em João fica claro isso, né? Então, talvez o vídeo vai ficar um pouco longo se a gente for continuar nesse versículo aqui. Então, talvez seria interessante você aguardar o próximo vídeo, se você estiver interessado nesse assunto, porque nós vamos destrinchar isso aqui, ó. O que é antes da grande tribulação, antes do dia do Senhor, que é o começo da grande tribulação, o que é essa apostasia e o que é o homem do pecado se manifestar. Gente, é muito, muito legal, muito interessante. Eu espero que vocês aguentem firme e espere o próximo vídeo. Então, pessoal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, siga lá e aperte o sininho. Até o próximo vídeo.